Fala, torcedor. Depois da grandiosa apresentação realizada no estádio Mineirão do jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nos últimos tempos, agora veste a camisa celeste. Mas será que ele repetirá o sucesso dos tempos do Flamengo? Vamos acompanhar o que estão falando alguns comentaristas da mídia esportiva sobre o sucesso ou não do Gabigol na Raposa. 40 mil torcedores que lotaram o Mineirão aí para recepcionar Gabriel Barbosa, o Gabigol. E é claro, o Cruzeiro também apresentou outros reforços, Dudu, Fagner. É um time assim recheado, né, com nomes de peso para a temporada 2025 e tudo isso, né, sob o comando de Fernando Diniz. Fica aqui a nossa expectativa para ver esse Cruzeiro em ação. Tem também o Cássio, que chegou na última temporada. O Eduardo, do Botafogo, está chegando para reforçar a Raposa. Uma festa gigantesca lá no Mineirão. E antes de eu passar a palavra para o Vampeta, para o Mauro, para o Bruno Prado, o Gabigol falou sobre o atual momento dele. A gente tem as imagens aqui no Canelada, ele sendo recepcionado e entrando no gramado do Mineirão, toda a festa. Mais de 40 mil pessoas e se juntou aí a esse elenco estrelado do Cabuloso para a temporada 2025 e o dono da SAF ali acompanhando o Gabigol, o Pedro Lourenço, que está animado, né? Está feliz aí com a chegada desses reforços ao Cruzeiro. Ele que assumiu a SAF do Cruzeiro em abril do ano passado e desde então, né, como torcedor do Cruzeiro, já vinha prometendo assim contratações de impacto, que queria ver o Cruzeiro protagonista. A gente vai opinar sobre essa chegada do Gabigol, mas antes quem fala é ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Ele falou sobre esse momento dele, tá chegando agora na Raposa e também sobre a última temporada vestindo a camisa do Flamengo. Tá no ponto aí o Gabigol, agora sim, ele fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e foi muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Olha o Gabriel, hein? Olha o Gabigol falando sobre até a última temporada dele. Estou no meu melhor momento como jogador e pessoa. Todo mundo fala que a minha última temporada não foi bem, mas tive 2 títulos, fazendo gol na final. Se não for tão bem e ganhar 2, está maravilhoso. Deu até uma ironizada aí o Gabigol. Mas falando sobre essa chegada dele ao Cruzeiro, Vampeta, tem muita lenha ainda para queimar o Gabigol. Vou te falar, fez gol na final da Copa do Brasil, mas ficou devendo futebol no Flamengo há umas 2... E tá devendo esse futebol já há umas 2 temporadas, hein, Vamp? Tá devendo, né? 2 temporadas, cria uma expectativa muito grande, né? Principalmente porque ele fez o gol da final, né? Gol na final na Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro. Chegou vários jogadores do Cruzeiro ali se reforçando. Se você pegar, né, não só o Gabigol, você pega o Dudu e o Gabigol, né, no Palmeiras e Flamengo, sempre foram os 2 principais jogadores, né? O Gabigol, durante 2 anos, não vem sendo destaque, mas tem aquele peso por tudo que foi feito pelo Flamengo. Né? As conquistas, são 13 títulos, muitos gols, artilheiro, né? E o Dudu também. Você vê que a chegada dele até ofusca um pouco o Dudu, que o Dudu tá voltando de lesão, não é tomar carreira. O Gabigol não joga e não teve lesionado. Tem um problema aí do julgamento do doping e tudo, né? Então ficou aquela festa toda, ironia. Então o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro na temporada, Pedro, vai ser o time que a gente vai estar mais de olho assim. A gente sabe que ele não está na Libertadores e não está no Mundial de Clubes. Mas tem jogadores importantes lá e o treinador também, né? Então a gente vai estar sempre... Não vai faltar notícia aqui pro bem ou pro mal, pra fumaça, né? Porque se o Gabigol... de personalidade não, também. Se o Gabigol voltar a jogar bem, o Dudu, que teve lesionado por 1 ano, voltar a jogar bem, o Eduardo também foi contratado, o Botafogo era titular há 2 temporadas atrás, voltou. Você pega o Wagner também, no Corinthians, já foi destaque. A própria chegada do Cássio no ano passado, a permanência do Diniz, terminando a temporada, né, naquela fumaça que foi. Pô, as pessoas sabem mais do que eu aqui. Estava demitido, daqui a pouco tá pela imprensa. Está demitido. O Matheus Pereira, que é o principal jogador do time, falando, não estou jogando como nem eu jogava antes com o Seabra, né? Uhum. O Willian, que foi convocado para a seleção, com outro treinador fazia outro tipo de jogo, com o Diniz é outro. Então, e hoje tudo globalizado, a gente vai estar de olho em tudo aí, né? E o Campeonato Mineiro vai pegar fogo, porque o Cuca volta,
pro Atlético Mineiro, onde o Cuca sempre dá o xerique dele e vai embora. Ele não fica falando, não, dessa vez agora eu vou trabalhar. Dessa vez eu vou ficar. Então, o estadual do Brasil, os estaduais do Brasil, que começa aí já na próxima semana, acho que o Mineiro vai ser o mais, que vai ter mais fumaça pra gente ver. E na pré-temporada vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro lá na terra do tio Sam. Já nas primeiras rodadas vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro para pegar Não, na pré-temporada agora. Já nos Estados Unidos, exatamente. Na terra do tio Sam. O Cruzeiro já viaja nos próximos dias para realizar. E eles vão se enfrentar lá. Vai ter jogo. Então vai ter fumaça lá na terra do tio Sam e vai ter fumaça aqui também no estadual. Os magnatas, donos, né? Também. Cada donos, querendo mostrar a sua força, o seu poder de investimento. Tudo será colocado dentro das 4 linhas para essa próxima temporada lá em Belo Horizonte. Bruno Prado, tá aí, chegada do Gabigol, eufórico, estou no meu melhor momento, abre aspas, Gabigol, como jogador e pessoa, Bruno Prado. É jovem, é um atleta jovem, mas no Flamengo estava faltando aquele apetite. A gente falou várias vezes aqui do futebol apresentado pelo Gabriel no Flamengo, deixou muito a desejar. E como a gente também não pode voltar em 2019, a gente não pode voltar lá em 2020, a gente tem que analisar o que foi a última temporada. A última temporada do Gabigol deixou e muito a desejar, Bruno Prado. Sim, e o Gabigol, as últimas 2 temporadas pelo Flamengo não foram boas, né? Aí ele fala, não foi bom, ganhou 2 títulos. O time ganhou 2 títulos, né? Ganhou o Carioca e ganhou a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, no primeiro jogo da final, ele teve, claro, uma participação importante com 2 gols marcados. Mas ele, individualmente, não jogou bem a temporada, né? Participou das conquistas, é campeão carioca, é campeão da Copa do Brasil e, na história dele do Flamengo, campeão de muita coisa com participação decisiva dele em várias conquistas do Flamengo de 2019 até 2024, mas 23 e 24 não foram boas temporadas do Gabigol como jogador de futebol. Ele é jovem ainda, sim, ele tem, não acho que seja um problema físico, ele nunca teve uma lesão grave, ele ainda não tem nem 30 anos, então ele tem condição de recuperar, de jogar bem. Não sei exatamente o porquê que ele não jogou bem nos últimos anos, ele sempre tenta colocar, né, porque o Tite não me dava chance, né? Como o Dudu também falou, é que o Abel não me colocou, o técnico, né, nem falou o nome do Abel, mas ele falou, o técnico, depois que eu voltei, não me deu muitas oportunidades. Não é só isso, em nenhum dos 2 casos, né? O Gabigol já não tinha, quando o Tite chegou, o status que ele tinha de grande estrela do time, porque ele não vinha bem, ele sentou no banco com o Sampaoli, ele sentou no banco com o Vitor Pereira, e com o Tite também, mas antes do Tite já acontecia, não é que ele estava muito bem, aí quando o Tite chegou ele desabou, não é. E se ele tivesse muito bem, o Tite, mesmo que tenha algo assim que não goste dele, o Tite não o colocaria no banco, não tem como. Não? O cara é ídolo do clube, se ele estivesse fazendo gol, o Tite pode achar o que for dele e colocaria para jogar, como qualquer treinador. E o Dudu, no caso do Palmeiras, ele teve uma lesão, e aí é uma situação diferente, né? O Dudu é um pouquinho mais velho que o Gabigol e tem essa lesão grave de joelho. E quando ele voltou, ele não teve tantas oportunidades, mas também nos jogos que ele entrou, com exceção do jogo com o Grêmio, que ele entrou bem, ele não mostrou assim nada que justificasse ele ter mais minutos ali com o Abel. Então, eu também não acho que nenhum dos 2 teve queda de desempenho porque os treinadores não gostavam deles. Eles tiveram queda, o Gabigol, não sei se é uma questão emocional de confiança, o que aconteceu. E o Dudu, a lesão no joelho, ajuda a explicar a queda de rendimento também do jogador. Vamos ver se no Cruzeiro eles conseguem retomar. Gera uma expectativa porque são grandes nomes, mas é na prática que a gente vai ver o que vai rolar. Essa coisa, expectativa alta, ela vai ser confirmada ou não no desempenho. Se eles jogarem bem, o Gabigol fizer gol, vai ficar muito grande no Cruzeiro, vai se tornar um ídolo, tudo. Se jogar mal, isso não é muito tempo, não. Alguns meses. Se jogar mal, já muda tudo, né? A gente sabe como as coisas são muito ligadas a resultado. Já chega na final do Mineiro, joga mal, perde pro Atlético. Já o Gabigol já vai ser contestado, o Dudu, o técnico, todo mundo. Então, é na prática que a gente vai ver como é que vai rolar. O Gabigol, idade, ele tem para... E físico ele tem para jogar bola. Aí vamos ver
se ele vai conseguir. Ele não conseguiu jogar bem nos últimos anos. A culpa é sempre do outro. O Sim. Dudu também responsabilizou o Abel Ferreira, mas antes mesmo da lesão, o Dudu já não vinha jogando bem com a camisa do Palmeiras. Sim. E voltou da lesão, também não apresentou assim aquele futebol que o credenciasse a ser um titular ou um jogador assim incontestável para o Abel Ferreira, para os planos do Abel Ferreira. Esse Cruzeiro é um time que me chama muita atenção. Porque se você parar para pensar, são grandes nomes e tal, mas que não jogam bola há 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de quem você olhar, né? E por variados motivos, né? O Gabigol não joga bola porque simplesmente está numa má fase mesmo. 1 ano e meio, mais ou menos aí, quase 2 anos, numa má fase. Que está mais preocupado com o Little Gabi, que inclusive o Gabigol citou na coletiva dele, o Little Gabi, do que com futebol. O Dudu se machucou e quando voltou não honrou. O Fagner não joga bola, perdeu a posição para o Mateuzinho no Corinthians. Então, o Cruzeiro é um time que me chama a atenção de uma forma geral, não só o Gabigol. Eu não sei, me desperta muito mais dúvidas do que certezas o Cruzeiro. E quando eu escrevi isso, quando eu falei isso, aí o torcedor do Cruzeiro falou porque o eixo está incomodado com a ascensão do Cruzeiro, que voltou para o seu lugar. E aí eu fiquei pensando o que é o eixo, né? O Corinthians é o eixo, o Flamengo é o eixo, o São Paulo é o eixo, e o tanto que a gente critica aqui o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo, e o Palmeiras e todos os outros times do suposto eixo que eles falam. Então, enfim, esse discurso aí é para tentar jogar vocês contra nós e tal, deixa para lá. O fato é que o Cruzeiro tem mais dúvidas do que certeza, e tudo isso comandado por Fernando Diniz. Como se não bastasse um Gabigol que a gente não sabe o que vai ser, o Dudu que a gente não sabe o que vai ser, um Fagner, até o Cássio, até quem tá lá a gente não sabe quem vai ser, como vai ser o Caio Jorge, o Matheus Pereira vai ser o Matheus Pereira do primeiro semestre, do segundo semestre, e tudo isso com o Fernando Diniz comandando e com o Alexandre Matos, que é um diretor que a gente sabe que gosta de holofote, e do Pedrinho, que é um dirigente que as últimas vezes que apareceu, com áudio vazado e tal, foi, certo ponto, desastroso. Eu até percebi ele até um pouco mais comedido, tentando falar um pouco menos nas apresentações. Então o Cruzeiro é um time que me chama muita atenção. Não sei se vai ser uma atenção positiva ou negativa, isso a gente vai ter que deixar a bola rolar. A pergunta que fica é: será que ele terá o mesmo sucesso que teve no Flamengo? Só o tempo dirá. E você? Acredita que o Gabigol será o novo ídolo celeste? Queremos saber a sua opinião. Deixe o comentário aqui embaixo. Curtiu o tema? Então compartilhe. Se inscreva no canal. Sucesso, Deus abençoe. Valeu!